Olá, tudo bem? Seu bebê anda tendo aí crises de rebeldia, como se estivesse aí numa adolescência, birras, manhas, atirando objetos, até às vezes apresentando algum comportamento de bater, alguma coisa assim? Eu vou falar sobre essa fase que é chamada sobre a crise dos 2 anos, Terrible 2, adolescência do bebê, como você preferir, tá? E aí, se você não me conhece ainda, eu sou a Bárbara, eu sou mãe empreendedora do Empório do Bebê e Companhia. Para você saber sobre esse assunto, é só continuar acompanhando. Terrible 2, né? Então, esse nome já até assusta um pouquinho. O que seria exatamente isso? A criança, quando está por volta aí de 1 ano e meio, até 2, 3 anos, ela começa a apresentar uma alteração no comportamento. E isso é perfeitamente normal, tá? O bebê até então seguia regras, normalmente escutava muito o que os pais falam, obedecia, algumas vezes não, mas de uma certa maneira, mais quietinhos, mais no lugarzinho deles. Aí, de repente, eles descobrem que eles têm vontades, que eles podem fazer várias coisas se sentindo aí o dono do mundo, né? E aí é onde entram em algumas crianças essas atitudes aí que parecem às vezes até um pouco de rebeldia. Você já viu alguma vez, e talvez quando você nem pensava em ser mãe, uma criança se atirando aí no chão do shopping, do chão do mercado? O que passou na sua cabeça nesse momento? O que você pensou? Ai, que criança mal criada, que mãe é essa? Não dá educação pro filho? Será que você pensou isso? Talvez eu já tenha pensado isso em alguns momentos, né? Até vivenciar. Então, quando a gente não tá vivenciando, é muito fácil a gente olhar com um ar mais crítico sem entender a situação. Aí, de repente, você que falou, que pensou isso, se vê nessa situação, o seu filho se esgoelando, chorando, fazendo birra, e aí, o que você faz? Vontade de enfiar a cabeça no chão? Ou não, né? Então, às vezes a gente não tem ideia de como que é difícil, às vezes, lidar com esses comportamentos das crianças, mesmo sabendo que a gente faz o melhor, que a gente educa, que a gente fala, e mesmo assim a criança está tendo um comportamento desse. Então, primeiramente, sem culpas, tá? Você não tem culpa disso, tenho certeza que você está fazendo o melhor. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. O que cabe a você nesse momento? Fazer algumas atitudes que eu vou dar aqui, algumas dicas, para evitar que quando o seu bebê cresça, ele se torne uma criança mimada, cheia de vontades atendidas pelos pais ao momento todo. Isso sim é problema. Esse momento de transição, que é onde o bebê está se descobrindo, ele vai fazer mãe, ele vai testar você o tempo todo, é normal. O que temos que fazer? Primeira dica que eu dou: quando o bebê começar, você perceber que ele tá nessa fase, comece a colocar as atitudes em casa, tá? Não deixe pra tentar dar bronca ou ver a melhor maneira que você vai fazer quando você estiver num passeio, quando você estiver no meio de outras pessoas, porque você não vai conseguir, porque o seu bebê não está adaptado, isso só vai ser um estresse, aí você vai ter vontade de se descabelar, de gritar, de berrar, e essa não é a melhor maneira. Qual que é a melhor maneira? Sempre conversar com seu filho, com seu bebê, tá? Então, primeiramente, ele vai começar lá a fazer as birras, vai começar a chorar, vai começar a berrar, vai se jogar no chão que é alguma coisa. Eu recomendo sair de perto, tá? Ele tá querendo que você atenda uma necessidade dele e ele vai fazer de tudo pra chamar a atenção. Se você sair de perto, ele vai acabar se acalmando. Você já viu também, passa muito aí na internet alguns videozinhos de crianças que a mãe tá perto, a criança tá se esgoelando, se esperneando, aí a mãe sai de cena, a criança fica quieta. A mãe volta em cena, a criança volta a se espernar. Não sei se você já viu, mas tem muito aí pela internet. Isso acontece porque a criança quer chamar a atenção da mãe. E muitas delas sabem que a mãe, naquela hora do desespero, eles sabem que a mãe tá desesperada, vai atender a necessidade dele. E é isso que acontece na maioria das vezes, porque a mãe tá cansada, tá estressada, trabalhou o dia todo, e às vezes falta essa paciência pra gente poder respirar, contar até 10 e não fazer a vontade do bebê. Às vezes no momento é mais fácil a gente, pega logo o que você quer, com o intuito da criança ficar quieta, né, pra tudo ficar em paz. Mas isso é um tremendo engano, porque isso vai te trazer um prejuízo a longo prazo, tá? No momento a criança vai se acalmar, mas ela já sabe como te levar, ela já sabe o que vai fazer pra querer o que ela quer. Então não faça isso, não caia nessa armadilha. Por mais que você esteja aí cansada, que eu sei bem o quanto que é difícil,
né, a vida de mãe, trabalhar e tudo mais, mas pegue esse momento e conte até 10, respire fundo e fala, não vou atender. Você pode ficar tanto no mesmo ambiente, deixar a criança lá se espernear, que uma hora ela vai parar, ou você pode sair de cena, que eu acho mais recomendável, porque você sai daquele ambiente de estresse, tá? Mostra outra coisa pra criança, às vezes você distrai, ela nem lembra o porquê que ela tava chorando, ela vai parar de chorar, só não atenda ela com o que ela quer naquele momento, não faça isso, porque depois vai ser complicado. E aí, o que vai funcionar? Você fazer isso sempre. Não adianta fazer isso um dia, no dia seguinte você atende à vontade, no outro dia você faz, no outro você não faz de novo, porque essa falta de consistência não faz com que a criança aprenda o que é certo ou não. Se você não manter o que você falou, se você não se posicionar, vai ser muito difícil você controlar esses momentos. Então, a partir do momento que você está decidida a fazer isso, faça sempre. Coloque isso como prioridade, se posicione. Passou aquela crise toda de choro? Chama o seu bebê, olhe no olho, tá? E converse. Não faça isso. Isso é feio. Então, da maneira como você costuma conversar, você vai conversar com ele e explicar que aquilo não deve ser feito. E faça isso repetidamente, porque só assim o seu bebê vai aprender. E aí, você fazendo isso em casa, no momento que você tiver que sair, vai ser mais tranquilo. Não que possa não acontecer, tá? Provavelmente ele pode se jogar, principalmente se for uma criança mais temperamental, que também tem essa diferença. Tem crianças que são mais tranquilas, outras não, tá? Pode ser que seu bebê faça isso, mas aí você não dando a atenção, ele já vai saber, pô, minha mãe não liga mesmo. Aí ele vai parar muito mais rapidamente do que aquela criança que sabe que as vontades vão ser atendidas, tá? Então essa é a fase do Terrible 2. E aí, se você fizer isso direitinho, com consistência, se posicionar nesses momentos difíceis, quando o seu bebê tiver já por volta de 3, 4 anos, que ele já está mais maduro, já está crescendo, provavelmente ele vai ser uma criança mais tranquila, tá? Ele vai saber que não é só chorar que tem as vontades atendidas, não é fazer manha, tá, que tem as vontades atendidas, diferente de uma criança que foi acostumada a ter tudo ali atendido quando chora, quando faz a birra, e aí normalmente essa criança ela se torna uma criança mais mimada, uma criança que sabe que vai ter tudo que ela quer. Tá? Então essa é a diferença de uma criança que passou por um momento de desenvolvimento comportamental para uma criança que foi mimada nesse tempo todo, né? E acabou levando isso aí conforme ela foi crescendo. Então isso é muito importante, pense nisso com carinho, porque isso vai fazer muita diferença no desenvolvimento do seu bebê, conforme ele for crescer, e pode ter certeza que hoje um estressezinho que você vai ter de ter que respirar fundo e uma atitude que você vai tomar vai refletir num adulto, numa criança muito melhor lá na frente. Pense lá na frente, quando o seu bebê começar a crescer, que ele vai ser melhor, sabendo que existem regras, que existem normas e que ele não pode fazer tudo o que ele quer, tá? Então, a dica de hoje foi para as mamães que estão passando por esse momento, mesmo que você ainda não passou, já vai se preparando, porque isso faz parte, pelo menos da maioria, tá? E vai colocando em prática conforme essa fase chegar. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se gostou, curta o vídeo, compartilhe, deixa seu comentário aqui pra mim, se quiser falar alguma coisa. E aproveite para se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos, tem dicas de produtos e também ative as notificações, porque assim você vai ficar sabendo de todos os vídeos novos que eu postar, tá bom? Até a próxima!